Boa noite, gente. O vídeo de hoje, vocês podem ver que eu não tô no mesmo cenário de sempre. Eu estou em outra casa, estou na casa do meu pai. Talvez eu esteja um pouco alterado, talvez. Por isso, hoje eu não vou mostrar o processo completo de fazer um instrumental, porque eu vou mostrar um instrumental que eu já fiz e que eu gostei particularmente muito do resultado. Eu tô aqui com o projeto aberto, então. O projeto, ele é relativamente simples se você olhar logo de cara. Normalmente Rayman é um jogo que, tipo, me pegou bastante quando ele lançou e quando eu comecei a ver gameplay e tal. Eu lembro da beta dele. E é um jogo que você precisa basicamente decidir quem entra e quem sai da sua casa, quem é humano e quem não é. A história do jogo se passa nesse universo onde seres saem de dentro do chão e eles se camuflam entre os humanos. E tem diversas dicas que você pode usar, diversos sinais que você pode usar para decidir se alguém é humano ou não. Eu não vou falar de fato como funciona o jogo e como é a lore do jogo e tal aqui, porque eu quero que vocês joguem, porque esse jogo de fato ele é muito bom. Tem vários finais diferentes, dá pra você jogar e rejogar diferentes vezes. Então eu fiz isso, eu zerei umas 2, 3 vezes já. E eu trouxe aqui um beat que eu fiz com a sample da OST desse jogo. Então eu selecionei aí, acho que o tema do dia, se eu não me engano, e diferentes partes desse tema do dia pra construir o beat que eu vou mostrar pra vocês. A estrutura dele, essencialmente, é a mesma coisa de sempre. Então ele começa com uma introdução, aí depois tem um refrãozinho, aí tem um verso, ponte, refrão, verso, ponte, refrão e refrão de novo. Vou mostrar os trechos de sample, então, que eu utilizei nesse beat. Eu utilizei esse trecho aqui. Logo em seguida eu usei esse aqui. Esse segundo foi mais pra verso e ponte. Mais pra verso. Aí eu fiz o dropzinho, segura e aperta o refrão. Se eu não me engano, esse aqui é o tema do dia. Dia 1. Aí depois a gente tem a parte dos versos e tal. Essa primeira parte que foi mais pra introdução e ponte. Aí depois a gente tem a parte do verso e depois a parte do refrão. De efeitos nessa sample, eu utilizei um beat crush, um negocinho pra mudar o pitch do beat, pra mudar o pitch da sample, aliás. Aí depois um proc 4 pra poder filtrar ali o low end e o high end. Depois eu coloquei um compressorzinho da UAD, o LA2A. Depois um RC20, um tape Mellowify da Arturia. Gosto bastante da distorção desse plugin. Aí depois eu usei o repeatzinho aqui no time do Shaperbox 3. Suffizinho para atenuar algumas frequências. Vintage Chorus, eu gosto bastante desse plugin. E um Spaced Out para criar a ambiência desse beat. Sem nenhum efeito, a parte do refrão fica desse jeito. Você pode perceber que é a sample original, só que um pouquinho mais rápido, tá ligado? Depois que liga os efeitos. E essencialmente é isso. Claro que tem alguns efeitos aqui no buzz, né, das melodias. Eu adicionei esses efeitos, então esses efeitos são valendo para todo o resto, todo o restante das melodias. Então aqui tem o OTT, bem de boa ali em 30%. Um Analog Machine nesse preset aqui, do Sweeten, e um pouquinho de Drive. Mais um compressor e um limiter que eu usei também pra tipo assim, limitar o máximo de altura que essa sample pode ir, tá ligado? É basicamente isso que um limiter faz. Eu adicionei, além dessa sample, esse sintetizador aqui, que de efeito ele tem basicamente um portal, nesse preset Chordal Clouds, não lembro se eu mexi alguma coisa ou não, e esse Suf 2. Depois a gente tem
o Pigment, que é esse plugin aqui. Eu usei esse preset que eu gosto bastante, que é esse Acoustic Drops. Então ele tá fazendo a mesma melodia do D50. De efeito tem esse tipo Mellowify. A gente tem esse Backmask, esse compressor e o Spaced Out novamente. Para configurar esse Spaced Out, eu só fui apertando aqui no Generate. Então ele foi aleatorizando os parâmetros. E depois eu só mexi aqui no Wet e no Dry para saber essencialmente o que eu queria. Se eu queria ele um pouco mais seco, um pouco mais molhado, e se eu queria ele um pouco mais desse modo de echoes, ou se eu queria ele um pouco mais no modo de space. E ainda eu utilizei esse serum nas melodias. Eu peguei esse one shot do Tools, do Sixi, esse accent, e eu modifiquei ele. Ele tá soando desse jeito. Ele tá no modo granular. Então eu fui mexendo aqui nos parâmetros pra ver qual o jeito que eu gostava mais. De efeito eu coloquei um compressorzinho, uma distorção e reverb aqui depois. E ele tá só na nota base da melodia mesmo, que tá em A-Shape Major, se eu não me engano. Então ele tá só aqui na nota base. E todas as melodias soando juntas, a parte do refrão principalmente, tá desse jeito. E a parte mais complicada, né, do beat seria essas melodias mesmo. Eu gostei bastante de como ficou. Então agora a gente vai pra parte das baterias. A parte das baterias, eu já vou mostrar com efeito pra vocês. Eu comecei com um kick e um snare bem swingados. Eu tirei ele do tempo, tirei ele do grid, né. Então você pode ver que ele não tá perfeitamente na grid. O snare é a mesma coisa. Eu adiantei ele um pouquinho. Ele tá bem swingadão, justamente por causa disso. Depois a gente tem um hi-hat, que também tá no mesmo esquema de swing, né? Eu dei uma atrasada em alguns, dei uma adiantada em outros. Depois a gente tem o open hat. E um segundo open hat. Nas baterias, as baterias em si, elas têm um processamento um pouco diferente. No kick eu coloquei uma distorção, e eu coloquei tipo bem suave mesmo, como se fosse um clipperzinho ali. No snare eu coloquei um fruit flangus pra dar uma abrida no estéreo dele. E no hi-hat eu coloquei um flangus também, mais ou menos o mesmo esquema do snare pra dar uma abertura no estéreo dele. Depois eu processei ele com um Transient Shaper, um Analog Box pra distorção, Diablo pra distorcer ainda mais. Eu coloquei um clipezinho aqui, um hit, sem esse processamento do bus, fica desse jeito. E com coisa linda, filho. Porra. Aí, então, além desses elementos, que seria a bateria e as melodias, né? Eu coloquei um 808 pra fazer o grave. E o grave eu fui tirando de ouvido mesmo. Nesse caso aqui eu não tive nenhum problema com o tom, porque tá tudo direitinho ali, bonitinho, pá. O grave tá desse jeito. De efeitos nesse baixo, eu coloquei um Simplon no preset Boost Bass e eu mudei a frequência aqui pra 40 Hz, mais ou menos. Depois eu distorci ele com um Simplon,
Deixei um pouquinho mais aqui no Diablo, aumentei o clipe dele. E por fim, o Basslane Pro, que eu marquei aqui a frequência 60 Hz para boost. E além ali dos 209 Hz, eu aumentei o estéreo dele 137%. No contexto fica pica, tá? No contexto fica pica. Do contexto completo fica mais pica ainda. E é claro que além desses elementos principais, né, eu adicionei um drum fill e um drum loop. O drum fill, eu não sei se cheguei a usar, não cheguei a usar, mas o drum loop eu coloquei aqui nas partes que é a ponte, que seria a parte do drop antes do refrão. Só pra marcar o tempo ali, não dizer que não tem nada. Só coloquei um Fruit Convolver pro reverb. E foi basicamente isso. Depois disso foi só a estrutura e um open hatchzinho reverso, né? Que coloquei pro drop. Essencialmente é isso. Aproveitem aí como ficou o resultado final. Eu não sei o que eu vou fazer com esse beat ainda. Não sei se vou lançar um som, se vou lançar no BeatStars. Se eu lançar no BeatStars e eu lançar um som depois, eu vou só apagar do BeatStars. Fiquem com o resultado final. Espero que vocês gostem. E é isso.